Palavras de maldição, quem nunca ouviu? Palavras de maldição são palavras negativas, são palavras contrárias. E eu acredito que alguma vez na vida você já ouviu palavras que foram difíceis de serem digeridas, porque normalmente essas palavras não vêm de pessoas muito distantes da gente. Muitas vezes essas palavras negativas, esses opositores no caminho não são estranhos. Então normalmente essas palavras vêm de uma mãe sem sabedoria, de um pai sem sabedoria, às vezes de algum parente que tanto você ama, que é próximo, também sem sabedoria. Obviamente, gente, é sem sabedoria nenhuma. Por que eu digo isso? Eu acredito que toda pessoa que tem um pingo de senso, ela vai entender que no mundo espiritual ela recebe o que ela libera. Então, ninguém que é inteligente vai liberar palavras ruins, palavras de maldição, palavras de regresso, palavras de destruição, uma vez que este mal que você cava para o próximo é o mesmo mal em que você muitas vezes vai se pegar nele. A cova que a gente cava é a mesma que a gente cai dentro dela. Então as palavras que a gente libera muitas vezes são as palavras que nós vamos vivenciar, porque é assim, nós colhemos aquilo que nós plantamos, nós colhemos aquilo que nós semeamos. Tudo aquilo que nós plantamos, seja com palavras, com ações, com pensamentos, seja o que for, um momento nós vamos colher. Então é bem importante que a gente se atente às nossas ações, aos nossos pensamentos, aquilo que nós desejamos ao nosso próximo, inclusive aqueles que se levantam contra nós, para que a gente não se pegue vivendo aquilo que a gente liberou. Então, se nós queremos viver o novo, nós queremos ser abençoados, é bom então que a gente seja bênção na vida do próximo, a começar não liberando maldição sobre ele. Nós literalmente colocamos uma pedrinha no nosso caminho, uma pedra no nosso sapato, quando nós usamos os nossos lábios para amaldiçoar os outros. A gente está cavando a nossa própria cova. E pela falta de conhecimento, né, ignorância, ela acaba liberando isso. Muitas vezes uma mãe que diz para o filho, você não tem jeito, você dessa maneira não vai chegar em lugar nenhum. Ela vê o boletim do filho com uma nota em que desagrada a ela, então o que ela faz? Não dá certo. Você nunca vai ser ninguém na vida. Então essas sementinhas elas vão sendo plantadas na cabeça de quem escuta. E obviamente essa mãe também não progride, ela não avança. Ela vai ficar sempre paralisada ali pela ignorância, até que ela então se permita aprender. Até que ela então deixe o Espírito Santo do Senhor entrar e convencer, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas para ele nos convencer, a gente precisa estar com o nosso coração aberto para ele entrar, aberto para ele fazer. Ele não é como o diabo que vem para roubar, para matar, para destruir. Ele vem para dar vida com abundância desde que você deseje viver esta vida com abundância. Uma vez que você abre o coração e diz, eu quero pisar nessa terra que mana leite e mel. Eu quero viver as promessas do Senhor. Eu quero viver aquilo que Ele me prometeu. Eu quero ser abençoada. Então, se você deseja ser abençoado, abençoado você será. Se você deseja ser uma pessoa próspera, próspera você será. Porque a gente é aquilo que a gente decide ser. Nós somos o que pensamos. Nós somos o que queremos ser. Todo o potencial, quando o Senhor nos gerou, Ele soprou em nós. Toda a criatividade, toda a capacidade, toda a habilidade, Ele já depositou em nós quando nós ainda estávamos no ventre. Então, nós chegaremos aonde nós quisermos a partir do momento que verdadeiramente a gente se comprometer com aquilo que a gente quer. Porque, meu irmão, existe palavra de maldição? Existe. Existe, tem muitas pessoas debaixo desse jugo. Mas só fica debaixo desse jugo aquele que não abre o coração. Porque, meu irmão, o Senhor é aquele que despedaça todo jugo. A unção, ela despedaça o jugo. O fardo é leve, o jugo é suave. Se tu tá levando um fardo pesado, um jugo, uma sentença, uma palavra que você ouviu e até hoje você tem deixado ela ali te contaminar de alguma maneira, é tempo de despertar. É tempo de parar, pensar, recalcular a rota, ver aonde precisa acertar, pedir ao Senhor essa transformação, deixar o coração aberto para Ele fazer. A maldição, ela pode ser transformada em bênção a partir do nosso posicionamento. Eu não vou me cansar de dizer para você que nesse canal você vai ouvir muito falar sobre posicionamento. Por quê, Rayane? Porque, na verdade,
Toda mudança, ela exige um posicionamento. Seja no mundo espiritual, financeiro, sentimental, psicológico, ela exige de nós um primeiro passo. O posicionamento, a postura. Então, às vezes não é uma mãe, às vezes é um pai, né, que disse que você não vai dar certo. E muitas vezes um vizinho que viu seus pais em vida errada, nos vícios, na prostituição, e começa a dizer que você também vai ser assim. Você já ouviu falar de um ditado que diz assim: filho de peixe, peixinho é? Meu irmão, isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é a minha verdade. Isso não é a sua verdade. Só é a sua verdade, só é a minha verdade se eu decidir que vai ser assim. Porque eu posso ser alguém diferente. Ainda que eu tenha vindo com alguma personalidade bem parecida com a da minha família, eu posso fazer com que as coisas mudem a partir de mim. Se eu não quiser ser o que os meus pais foram, se eu não quiser que os meus filhos sejam, eu então me posiciono, eu repreendo toda a maldição, eu tenho uma postura diferente de alguém que verdadeiramente quer ser abençoado. E a partir de mim, toda a minha geração viverá algo novo. Só que a gente precisa sair desse lugar de vítima. Ah, não, porque a minha mãe foi assim. Ah, eu vou morrer assim. A minha vida é assim. Eu sou triste porque fizeram isso. Eu sou arrasada. Olha, arrasaram comigo. Destruíram a minha vida. Judiaram de mim. O fulano de tal me deu uma surra e disse que eu nunca vou ser ninguém. Talvez você tenha passado por isso, tenha ouvido isso. Palavras de quem deveria te abençoar te amaldiçoou. Eu tenho experiências assim, muito complicadas assim na minha vida, mas que eu decidi seguir em frente, vivendo o novo de Deus, e eu decidi que eu ia ser abençoada. E eu tô falando de pessoas próximas, de pessoas que eu convivi, em que eu esperava ser amada. Em alguns momentos eu recebi palavras de maldição. Pessoas que deveriam me amar. E eu acredito que todo mundo, alguma vez na vida, se não vivenciou, vai vivenciar. Porque faz parte. Muitas vezes essas palavras de maldição, ela vem também pra gente como um despertamento. E elas vieram para minha vida com despertamento. Porque quando eu observei as palavras que foram lançadas para minha vida, que foram tão pesadas, e eu falei, não foi essa vida que o Senhor me chamou para viver. Não foi para ser amaldiçoada. Não, eu não fui chamada para isso. Eu sou filha de Deus. E os filhos de Deus são guiados por Deus. Uma vez que eu sou guiada por Deus, meu irmão, o que desejaram para mim lá atrás, eu não quero saber. O que falaram contra mim lá atrás, eu não quero saber. E o que virá também não me interessa. Porque eu estou debaixo de uma palavra. E a palavra que está sobre mim não são palavras de maldição, porque eu não aceitei as palavras de maldição. Então, se você não aceita as palavras de maldição que liberaram, já é um bom começo para que você não vivencie. Para que você não fique preso. Para que você não fique cativo delas. Porque a palavra do Senhor diz que Ele veio para te dar o fim que tu deseja. Eu vim para te dar o fim que desejais. O que é que tu deseja? Viver debaixo da maldição que te lançaram e viver como pobre, coitado, vítima da sociedade. Deus te chamou para ser protagonista. Deus me chamou para ser protagonista da minha história. E eu não vou deixar que o que disseram, eu não vou deixar com o que vão falar paralisem o que Deus tem comigo. Eu não vou deixar, porque essa é a minha decisão. Qual é a tua escolha? Qual é a sua escolha debaixo de tantas palavras ruins que você ouviu? Você escolhe se comportar como vítima e ter sempre um colinho para você se encostar? Eu vou te dizer uma coisa, vai ter uma hora que o Senhor não vai permitir mais com que esse colinho aí, que faz um carinho na tua cabeça, não fica assim não. Não fica assim não, vai passar. Nem você mais acredita nesse choro. Se levanta, meu filho. Se levanta, minha filha. É tempo de você decidir tomar um novo rumo. É tempo de você desejar coisas novas. Você sabe que você tem potencial para chegar, muitas vezes,
E não é uma questão de disputa, não é uma questão de competição, é uma questão de habilidade. O Senhor colocou em você habilidades especiais, únicas. É tempo de você começar a entender que o que está liberado para a tua vida é grande e se comportar como alguém que decide viver as grandezas de Deus. Se a tua família não conseguiu fazer uma graduação, chega desse mimimi. Ah, minha família é muito pobre. Eu estou debaixo de uma maldição. Toda geração até aqui ninguém estudou. Todo mundo foi analfabeto. Na minha família ninguém tem dinheiro. Ninguém viajou. Eu também não vou viajar porque a gente é pobre. A gente só tem o que comer. É com isso que você vai se conformar? Deus tem coisas grandiosas e é com isso que você vai se conformar? Você vai minimizar a presença de Deus na tua vida, como se Ele não fosse capaz de fazer infinitamente mais por você, como se você não fosse mais do que vencedor em Cristo Jesus? Até quando? Eu venho com esse despertamento para a tua vida. Se levanta, ergue a tua cabeça. Abandona as palavras, a rejeição, o desprezo, o calcanhar que se levantou contra e decida viver o sobrenatural de Deus. Se a tua família não fez uma graduação, eu vou fazer em nome de Jesus. Você vai fazer em nome de Jesus. Se a tua família não conseguiu ser o empresário que desejava, mas você deseja, eu profetizo na tua vida, tu serás um empresário de sucesso. Você vai alcançar os patamares altos que o Senhor planejou para a tua vida. Tem gente que olha para a vida do cristão e pensa, ah não, tem que viver pobre e miserável, se contenta com o que tem, se contenta com essa vidinha. É claro que você precisa ser grato por tudo aquilo que o Senhor fez até aqui, mas não minimize a presença de Deus como se Ele não pudesse fazer coisas maiores pela tua vida. Se você já não consegue mais sonhar, começa a sonhar outra vez. Começa a pedir ao Senhor para que Ele desperte essa vontade de sonhar de novo, para que Ele possa colocar no teu coração o desejo dEle, os sonhos dEle. Na Bíblia nós temos um homem que eu particularmente gosto muito, que é José. José, você vai lembrar, ele foi governador, mas antes de ser governador, ele foi um homem desonrado pelos seus irmãos. Por que desonrado? José recebeu do seu pai uma vestimenta diferenciada. E essa vestimenta era uma túnica colorida que na época representava vestes de autoridade. Quando os irmãos de José viram ele com essa túnica diferenciada, meu irmão, o caldo engrossou. O que estava ruim piorou. Se os irmãos de José já odiavam ele, depois da túnica, o ódio aumentou. Porque nem todo mundo está preparado para ver você sendo um destaque. Nem todo mundo está preparado para lidar com o teu crescimento. E José foi odiado, muito odiado. Teve sonhos, contou aos seus irmãos, compartilhou. Foi odiado ainda mais. E por conta disso, ele foi vendido por 20 moedinhas de prata. Vocês têm noção disso? Os irmãos de José o venderam por 20 moedinhas de prata. José foi desonrado pelos irmãos. Os irmãos que deveriam amar, que deveriam ficar felizes pela túnica que ele recebeu, pelos sonhos que ele teve. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu e isso acontece até hoje. Quando você se pega fazendo a diferença, sonhando diferente, querendo viver o novo de Deus, se prepare para viver oposições. Se prepare para enfrentar algumas batalhas, mas persista, persevera, porque isso é crescimento para a tua vida. Eu quero compartilhar com vocês aqui em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, que diz assim: Vós bem intentais mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos,
Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Gente, olha essa grandeza. José entendeu tudo. Quando José senta na cadeira de governador, ele poderia usar desse momento para pagar com o mal tudo que os seus irmãos fizeram. Agora no reencontro, depois de anos, aonde os irmãos dele precisou de provisão, e quem tinha provisão agora estava exatamente na mão de quem eles odiavam, na mão de José. José então poderia se encher de vaidade e dizer para os irmãos: tá pensando o quê? Agora que meu pai morreu e que vocês estão precisando de comida, eu vou acabar com a raça de vocês. É agora que eu vou destruir vocês. É agora que eu vou ver vocês passando fome para pagar todo o mal que me fez. Não foi isso que aconteceu. Quando o pai Jacó morre e os irmãos temem que José então agora pudesse fazer com que eles pagassem todo o mal que eles fizeram ele passar, José está chorando, olhando para eles e dizendo: vós intentaste o mal contra mim, porém Deus intentou para o bem. Com outras palavras, o que José está dizendo é: o Senhor me enviou adiante de vós. O Senhor me colocou nesse lugar. Ele permitiu que tudo isso acontecesse. Ele deixou que vocês me vendessem. Ele deixou que tudo isso ocorresse. Não foi para me humilhar. O Senhor transformou a minha vida. O Senhor fez com que toda maldição virasse bênção. Tudo aquilo que vocês fizeram contra mim contribuíram para o meu sucesso. Contribuíram para que hoje eu pudesse honrar a vida de vocês. Contribuiu para que eu pudesse hoje não deixar faltar o pão para vocês. Contribuiu para que a geração de vocês pudesse ser alimentada através da minha vida. Vocês entendem essa grandeza? Meu Deus do céu, se todo mundo fosse um pouquinho inteligente como José para entender isso, você pode decidir viver diferente. Você não precisa pagar o mal e nem ficar refém daquilo que te fizeram, daquilo que falaram, daquilo que desejaram contra a tua vida. Você pode decidir ver isso de uma maneira diferente, pelo amor de Deus. Quantas pessoas dentro da igreja, fora da igreja, têm se deixado contaminar ou ficar refém da maldade dos outros? E aí quer pagar o mal com mal, olho por olho, dente por dente, quando você pode decidir ver as coisas de uma maneira diferente. Quando você passar a entender que todo o mal que te fizeram coopera para o bem que Deus quer fazer na tua vida, para os propósitos, todo o mal, toda a humilhação, toda a dificuldade, todas as palavras que foram lançadas contra você, tem poder para uma coisa: te empurrar para o teu propósito, contribuir para aquilo que Deus tem na tua vida. Mas para isso é necessário posicionamento, para que todas as maldições sejam transformadas em bênção, para que todo mal coopere para o teu progresso. Você precisa dizer: a partir de mim as coisas vão ser diferentes. Se a minha família foi marcada por esterilidade, a minha terra vai ser fértil, a minha terra vai ser próspera. Se a minha família foi marcada pelo vício, a geração a partir de mim, ela será marcada por libertação. Ela vai ser marcada por libertação. Decida viver isso. O céu quer que você viva isso. Deus quer te proporcionar o melhor, mas é necessário que você passe a ver as coisas diferentes. Sem arrogância, sem vitimismo, sem prepotência. Cresça, amadureça, se posicione, viva o melhor de Deus. Tudo que te causaram, todo o mal que te fizeram, todas as lágrimas que te fizeram derramar, todas as calúnias, todas as difamações, tudo que planejaram contra a tua vida, está cooperando com aquilo que Deus quer fazer nela. Aproveita,
Porque é dentro da humilhação, é dentro da perseguição, é dentro dessa luta que vai ter crescimento. Eu profetizo na tua vida que tudo aquilo que foi liberado um dia na tua infância, na tua adolescência, ou por esses dias, foi liberado por alguém que você ama. Porque pedra que é lançada de longe não dói, mas a pedra que é arremessada de perto arrebenta com a gente. Então se você está arrebentado aí agora, tá triste, tá oprimido, tá não aguento mais. Arrasaram comigo por esses dias. Aproveita, vem sucesso por aí. Vem um patamar diferenciado, vem um progresso aí. Eu profetizo, oremos juntos. Soberano Deus e eterno Pai, eu te peço nessa hora, por pessoas que estão cativas, estão reféns de palavras que ouviram na infância, na adolescência, ou por esses dias, Senhor, de pessoas que deveriam amar, abraçar, mas nós entendemos que tudo isso coopera para o crescimento, coopera para as bênçãos que o Senhor quer derramar, está nos levando para o propósito que o Senhor já preparou para nós. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que haja libertação na vida de quem me ouve. Na verdade, ó Senhor, que haja libertação inclusive na vida de quem proferiu. Porque quem profere palavras de maldição está debaixo de uma ignorância. Em nome de Jesus, toda ignorância, meu Deus da glória, caia por terra. Em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar quem ouviu as palavras de maldição e quem proferiu. Que haja cura em quem ouviu. E que haja libertação, Senhor, da ignorância. A escama dos olhos caiam. E que o Senhor possa falar melhor ao coração do teu povo. Assim eu oro, pedindo para que cada um de nós possamos continuar sendo abençoados e alcançados pela tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se esse vídeo falou com você, se você se sentiu abençoado, se era a resposta de Deus que você precisava, curte esse vídeo, inscreve-se nesse canal, que esse canal possa continuar crescendo e alcançando pessoas que precisam de libertação, precisam de cura, precisam de renovo, precisam de motivação, que você possa abençoar outras pessoas compartilhando. E é só até aqui. Que Deus abençoe a sua vida.